Finalzinho aí da página 118. A edição resultante, traduzida e barata, foi recolhida e queimada pelas autoridades de ocupação americanas na Alemanha, temerosas de que a sua distribuição pudesse ofender as contrapartidas do Exército Vermelho na outra zona. E aqui é que eu falo que a gente tem que ser simples como as pombas sim, mas a gente tem que ser sagaz como as serpentes. Você veja, quem queimou a Revolução dos Bichos não foram os soviéticos, foram os americanos. Porque na Segunda Guerra Mundial eles dependiam do apoio da União Soviética para ganhar do Hitler. Então, sabe aquele ditado popular que diz acender uma vela para Deus e outra para o cão? Foi o que os americanos fizeram, foi o que os aliados fizeram para poder ganhar a guerra. Então, assim, eles não queriam que os stalinistas lessem isso, se ofendessem porque o George Orwell era um americano e tirassem o apoio naquele momento, né? Continuando aí. E nem foi esse o único destino irônico que as primeiras edições do livro acabaram tendo. Os comunistas e seus simpatizantes no Ministério da Informação britânico, do tempo da guerra, um dos quais seria mais tarde denunciado como agente da KGB, fizeram naturalmente o possível para inibir a publicação da obra, que poderia causar embaraços a Stalin, então aliado de guerra. Mas até T.S. Eliot, o doyen do mundo editorial conservador, que é um grande escritor, poeta, né, e tal, e que tem esse ponto de vista político, rejeitou a Revolução dos Bichos quando o livro lhe foi submetido e achava que o romance era inoportuno, para não falar do quanto era inadequado apresentar os comunistas como porcos. Então, assim, não era interessante para ninguém falar a verdade naquele momento, tá? Nos Estados Unidos, o livro foi rejeitado 2 vezes. A primeira recusa, que pode ter sido simples idiotice, veio da Dial Press, que escreveu para Orwell dizendo-lhe que não havia mercado para histórias com animais na América. E tem um parênteses, né? Numa cultura dominada pelo Walt Disney. É ridículo. A segunda rejeição foi claramente ideológica. Arthur Schlesinger Jr. enviou um exemplar do livro para Random House, onde foi rejeitado por um importante companheiro de viagem comunista chamado Angus Cameron. Embora a Revolução dos Bichos tenha acabado encontrando pequenos editores em tiragens limitadas, tanto em Londres quanto em Nova York, quase foi condenado ao destino de Lutando na Espanha, o livro praticamente ignorado que Orwell escrevera sobre suas experiências com o stalinismo na Guerra Civil Espanhola. Talvez seja justo que esse livro tenha sido um caso prematuro de samizdat, publicações que circulavam clandestinamente nos países do bloco soviético. Então, apesar do livro ser real, apesar dele falar dos abusos do Stalin de uma forma muito sincera e alegórica e fácil de entender, e de todo mundo entender o que o Orwell estava fazendo, por conta do contexto histórico, não era interessante que ele fosse publicado e veiculado na grande mídia para um grande número de pessoas, tá? Então, é fácil pra gente condenar os americanos, dizer que os aliados eram safados, que não queriam que a verdade viesse à tona por interesse, mas se imagine na Segunda Guerra Mundial, né? Se você não sabe direito do que se trata, assista um filme chamado A Hora Mais Escura, que vai mostrar por que os ingleses entraram na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, né? E aí você vai entender a sinuca de bico que eles se encontravam. Você pode assistir o Dunkirk para você ver a força, o poder dos nazistas ali na Europa. E você pode assistir Pearl Harbor, você pode assistir Resgate ao Soldado Ryan. Tem inúmeros filmes que explicam pra gente de uma forma mais próxima da realidade o que foi a Segunda Guerra Mundial e como eles precisavam de fato vencer, né? Pra quem gostaria de saber o que teria acontecido se o Hitler tivesse ganhado a Segunda Guerra, existe uma ficção chamada O Homem do Castelo Alto, do Philip Dick, que inclusive tem uma série no Amazon Prime, eu acho, inspirada nesse livro, que é uma ótima viagem que ele faz sobre o que teria acontecido com a gente se eles tivessem ganhado a Segunda Guerra. Então, assim, é ruim que eles tenham meio que impugnado o Orwell nesse momento, impedido muita gente de ter uma crítica verdadeira sobre o stalinismo. Claro que é ruim, mas o contexto histórico permite que a gente não justifique, mas entenda o porquê dessas opções. Na vida política, nada é tão simples, nada é tão preto no branco quanto a gente gostaria. E é por isso que a gente tem que ser inteligente e crítico, e nunca abraçar uma causa política de forma acrítica, porque isso tem consequências ruins para sua vida, para o país, para o planeta, nesse caso, né? No finalzinho aqui da 119 diz: numa medida impressionante e surpreendente, continua a existir dessa forma. Tendo se transformado num clássico da Guerra Fria, a CIA mais tarde compensaria de sobra a destruição do livro pelo exército americano,
ajudando a patrocinar sua ampla distribuição em inúmeros países do mundo, junto com uma versão da propaganda em desenho animado. Hoje é consagrado na Europa Oriental como uma das primeiras afirmações originais do antitotalitarismo, que é maior ainda do que ser anti-stalinista, né? Mas na China continua proibido, é claro, of course, muito embora uma versão musical já tenha sido encenada por ousados vanguardistas, e na Coreia do Norte, claro, nem sequer é conhecida. Um amigo comunista me telefonou da China alguns anos atrás para dizer que achava que eu podia ter razão sobre Orwell no fim das contas. Acabava de ler um discurso de um dos líderes do partido, dizendo que os camponeses precisavam enriquecer e que alguns deles iriam ficar mais ricos que os outros. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Deng Xiaoping, e quem quiser saber quem é o Xiaoping, dá uma buscada no Google, ele é um cara pesado. No Zimbábue, em resposta à repressão generalizada promovida pelo partido governante de Robert Mugabe, bem como ao uso de alimentos como arma para premiar ou punir os eleitores, o jornal da oposição simplesmente mandou reimprimir o texto de A Revolução dos Bichos na forma de um folhetim diário ilustrado, sem qualquer comentário adicional. A única pista era o par de óculos parecidos com o de Mugabe, usado pela figura de Napoleão. E aqui fica um parênteses para dizer que as HQs sempre são usadas para crítica política, religiosa, moral, social, desde que o mundo é mundo. Em pouco tempo, a sede do jornal sofreu um atentado à bomba com explosivos de alta potência disponíveis apenas para o exército do país. Do mundo islâmico, o livro continua banido, o que é justificado. Alega-se pelo fato de retratar porcos, né? E vocês sabem que os muçulmanos têm problema com porcos. Pouco importa que os porcos sejam apresentados como opressor. O literalismo corânico permanece absoluto. Literalismo quer dizer você ler algo sem conseguir entender o significado das metáforas, né? E pode haver outros motivos para a proibição. Pouco tempo atrás, fui abordado por dissidentes iranianos que pretendiam produzir uma edição pirata, que esperam possa denunciar a corrupção e a ganância dos supostos puritanos que governam a República Islâmica. E aí, um spoiler das nossas próximas leituras, a gente vai parar lá no Irã, para entender um pouquinho essa coisa da tomada islâmica por lá e a consequência disso na vida das mulheres. Fecha parênteses. O livro, Revolução dos Bichos, é famoso por terminar com os animais reunidos lá de fora, no frio, observando o rapprochement entre porcos e seres humanos, e incapazes de distinguir quem era o quê. Isso já foi entendido erradamente como a afirmação da equivalência moral entre capitalismo e comunismo. E por essa razão o trecho foi cortado do desenho produzido pela CIA. Na verdade, como sabemos pelo próprio Orwell, o final era uma referência sarcástica ao então encontro de Teherã, reunindo Churchill, Roosevelt e Stalin. Saudado num primeiro momento como uma promessa de cooperação no pós-guerra entre os diversos blocos, o encontro lhe pareceu uma reunião cínica destinada à partilha do butim, cujos efeitos dificilmente haveriam de durar muito. O acordo subsequente, firmado em Yalta, consolidando a divisão da Europa e do resto do mundo, inaugurou o estado de permanente Guerra Fria, expressão cunhada por Orwell, que caracterizaria 1984. O que o romance, na verdade, nos diz, com seus amenos empréstimos de Swift e Voltaire, preste atenção agora nessa frase final, é que aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabarão sem nenhuma nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita. Então, toda vez que a gente vende a nossa liberdade em troca de promessas de segurança, a gente fica sem nenhuma das duas. Então, nunca esqueça na sua vida a Revolução dos Bichos. Nunca abra mão da sua liberdade individual enquanto cidadão, porque a hora que a gente faz isso, a gente fica cativo e a gente perde a liberdade e perde a segurança, porque um governo que não te possibilita a liberdade de expressão, a liberdade de ação, a liberdade de ir e vir, a liberdade de ganhar vida, etc., ele é seu dono, tá? Exatamente como aconteceu com os animais da Revolução dos Bichos. Eu acho muito genial, tá? E aqui tem uma série de apêndices, e no apêndice a gente vai ter o texto do próprio Orwell, tá? Que foi aquele prefáciozinho que ele fez uma única vez. Aprendam que num livro a gente lê todas as coisas, gente. A gente lê a introdução, a gente lê a apresentação, a gente lê até agradecimentos, porque tudo é informação. E informação relevante a respeito da leitura que a gente vai fazer, né? Sobre os trabalhos de vocês, eu já tô lendo, eu vou devolver isso pra vocês por e-mail com alguns comentários. Eu tô anotando direitinho na minha lista todas as pessoas que estão entregando as tarefas, continuo fazendo controle normalmente.
Vou pegar mais leve com tarefas a partir desse mês, porque eu acho que vocês já estão um pouco sobrecarregados, mas eu vou ser chata com relação às leituras. Então, assim, comecem a ler o livro do mês de abril. Amanhã a gente vai dar a introdução nele. Vou enviar para vocês uma série de material complementar. A gente vai aos poucos, mas é bastante importante que vocês entrem em contato com esse material, de fato leiam. São coisas muito interessantes, são coisas relevantes, são coisas que vocês vão levar para a vida, não é só para esse momento avaliativo na escola, né? Então a gente sai de um assunto muito legal, que se eu precisasse resumir tudo que a gente fez aqui com Revolução dos Bichos nesse mês, foi aprender a defender a nossa liberdade enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto cidadão, das armadilhas políticas desse mundo. Então o Orwell escreveu um manual pra gente de como fazer isso. E agora, falando como cristã, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: nós somos cidadãos do reino de Deus, o que significa que nós temos valores próprios, valores cristãos, valores morais, valores políticos, valores pessoais. E aqui, para quem gostar de ler sobre esse tema, eu vou indicar 3 livros interessantes para você que quer entender o que um cristão deve pensar e deve acreditar na política, tá? O primeiro é um livro que não tem ainda em português, mas ele é muito bom, acho que agora dá pra vocês verem, tá? Christ and the Kingdoms of Men, é do David Imes, tá? É um livro que vai falar sobre os fundamentos da vida política. Isso aqui é pro cristão que quer entender o que o cristianismo fala sobre a política, tá? Um livro, outro, bastante interessante, é esse daqui, ó. Lutero e Calvino, sobre a autoridade secular. Ele vai falar, inclusive, sobre a participação do Lutero com relação aos príncipes alemães, alguns posicionamentos do Calvino, e vai falar posições mais doutrinárias a respeito da política, tá? E esse aqui que eu acho genial, que é Estado e Soberania, Ensaio sobre Cristianismo e Política, do Herman Dooyeweerd. O nome dele não dá pra falar, acho que é holandês, tá? Mas é um livrinho muito legal, de um cara muito sabido nessa parte de política e cristão, tá? Tem outros livros para indicar nesses momentos, mas isso aqui é para quem quiser se aprofundar nessa questão do cristianismo e dos posicionamentos políticos que o cristão pode assumir para ele. De qualquer forma, a gente não precisa ser radical em nada, a gente tem que ser crítico. A gente tem que olhar e pensar, isso funciona, isso não funciona, isso é justo, isso não é justo, isso está de acordo com a moral cristã que eu aprendi, isso não tá, né? Político nenhum é Messias, ainda mais aqui no Brasil. A gente não pode aderir cegamente ao ponto de vista de homens, porque isso também acaba virando até uma idolatria, tá bom? Eu vou encerrar essa aula por aqui, acho que a gente já falou bastante, espero que vocês aproveitem e amanhã eu volto com literatura e com redação. A gente vai começar a falar sobre a Malala, sobre a condição feminina, tanto no Islã quanto no mundo ocidental. A gente vai falar sobre um montão de coisa interessante, eu vou trazer bastante material complementar, eu acho que vocês vão curtir. E a gente vai falar até de HQ nesse mês, tá bom? Um beijão, gente, fiquem com Deus, tenham forças, contenham a ansiedade, é um período único na vida da gente, né? E crise é oportunidade de crescimento, oportunidade de autoconhecimento, oportunidade de reinvenção. Você, por exemplo, que até agora foi um aluno meio desleixado, meio preguiçoso, meio imaturo, quem sabe você tem a chance agora de engatar uma quinta e ir adiante nos seus estudos, né? Enfim, eu desejo a vocês tudo de melhor, contem comigo, continuem atendendo lá no WhatsApp. Vou pensar a questão das aulas no Zoom, no Google Groups ou o que for, e a gente agenda quando chegar o momento oportuno, tá bom? Um beijão e até amanhã.